Olá, muito bom dia. Tá no ar mais um Sinta-se Bem em clima de outono já. Que delícia! E eu já tô aqui sentindo o aroma de café da manhã. A gente começa o programa hoje com 3 receitas super especiais para fazer com ovos e começar o dia com toda a energia. Coisa boa, né? Domingo a gente acorda mais tarde, então já dá para preparar esse café da manhã super especial. Bem, a gente vai falar sobre um assunto super atual essa semana aí. Quem acompanhou o noticiário sabe da questão aí da Momô nos vídeos infantis do canal no YouTube. E é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje aqui no programa, crianças e internet, como a gente pode ficar mais atento aí com essa questão. E quem vai estar com a gente também é Claudinha Fortuna, trazendo mais um assunto sobre constelação familiar. Se tu ainda não ouviu a Claudinha falar aqui sobre o assunto, te liga que tá imperdível. E a gente encerra o programa falando de amor e solidariedade, conhecendo a história do pequeno Antônio. Tá no ar mais um Sinta-se Bem, só motivos para tu ficar aqui com a gente. Fica aqui. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce. Que tal começar o dia com toda a energia, aprendendo aqui no Sinta-se Bem 3 receitas super deliciosas com ovos? O ovo é um ingrediente básico na nossa culinária e riquíssimo em proteína. É por isso que hoje eu vou te ensinar a fazer 3 receitas super práticas para o nosso café da manhã. Panini low carb, pão recheado com ovo e crepioca.
YouTube é febre, todo mundo sabe, principalmente entre a criançada. Mas quais os riscos da internet para os pequenos? Como controlar, afinal, o que eles assistem? Um fato ocorrido essa semana acendeu novamente um alerta. Será que estamos atentos ao que os nossos filhos assistem na internet? Para conversar sobre esse assunto, é com grande prazer que eu recebo aqui no Cita-se Bem a psicóloga Cristina Vente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Cláudia. Obrigada por essa oportunidade de estar num lugar tão bonito e falando das nossas crianças. Essa semana, quem tem filhos ou quem convive com crianças ficou bastante preocupado com a questão de que alguns vídeos do YouTube Kids, eles foram alterados e algumas crianças ali, na verdade, começaram a ser ameaçadas, né? Eu não vou entrar muito na questão, porque a gente sabe que quando a gente fala, às vezes alerta muito mais sobre isso, mas todo mundo sabe o que aconteceu. A gente está preparado realmente? A gente está alerta com o que está acontecendo com os nossos filhos? Então, Cláudia, acho que isso é um ponto muito importante de se tocar. O quanto o YouTube, a televisão, o celular se tornaram a companhia mais constante dos filhos, né, das crianças. O quanto de tempo essas crianças estão passando somente com o estímulo desses vídeos e o quanto elas estão tendo essa influência saudável dos pais, a orientação dos pais. Então é muito importante, sim, que os pais se ocupem dos seus filhos, que os pais passem o tempo suficiente para ter noção de que estímulos esses filhos estão recebendo com esses desenhos animados. Um tempo atrás nós tivemos muitas queixas de um desenho de uma porquinha lá que era muito mal criada, que pormenorizava e desvalorizava a figura paterna. E aí então se começou a falar sobre isso, só que como tudo morre, né? Aquilo passa, a onda passa, mas o alerta é sempre o mesmo. Pais, acompanhem seus filhos, vejam o que eles estão vendo, né? A criança, ela repete o que ela assiste, ela absorve muito rápido o meio dela. Por exemplo, como perceber que o meu filho está recebendo, está sendo estimulado negativamente pela internet? Ele vai repetir aquele desenho que ele assiste? Ele vai repetir aquele youtuber que ele está assistindo? Com certeza, Cláudia, a alteração comportamental e até a alteração de humor é um fator bem característico. Então observe, se o seu filho tinha uma postura mais tranquila, mais cordata, atendia bem às solicitações do papai, da mamãe, e de uma hora para outra ele passa a modificar esse comportamento, tendo mais uma tolerância à frustração mais baixa quando houve um não, brigando um pouquinho mais dentro de casa. Então, com certeza, deem uma espiadinha no que ele está assistindo, que tipo de estímulo ele está recebendo, porque influencia sim, e também, é claro, como isso está refletindo no ambiente escolar. Quando é uma criança que já está em idade pré-escolar ou escolar, também é um bom local para se colher informações com a professora e com os coleguinhas. Existe um tempo limite de que a criança possa estar na internet? É complicado proibir o uso em pleno século XXI, onde todo mundo está conectado e eles também, né? Tem um tempo assim, isso dá para ser utilizado? Eu acredito que sim, acordos são sempre válidos. Estipular algo fixo é complicado, porque vai variar de família para família. Mas eu gosto de dizer assim, vamos aumentar o tempo conforme a idade? Né? Então, se eu tenho uma criança ali pré-escolar, acredito que uma meia hora assistindo desenho ou jogando algum jogo é o suficiente. Agora vamos brincar, agora vamos propor outra atividade para essa criança. E conforme ela vai crescendo, ela vai até necessitando, por questões de tarefas escolares, interação com os coleguinhas, ela vai tendo uma demanda maior de usar essa comunicação virtual. Então é esse bom senso de sempre oferecer outra ocupação, outra atividade para essa criança.
Antigamente, né, Cláudia, nós tínhamos o desenho animado da TV, sim, mas nós tínhamos livros de colorir, nós tínhamos uma imensa quantidade de joguinhos e jogos que demorava de brincadeiras e jogos que se demorava para concluir, para chegar até o final, né? Então acho que é isso que é importante, é variar esse estímulo e não ficar totalmente dependente dos meios digitais. Para finalizar, o nosso bate-papo está muito bom, mas a frustração ela faz parte do nosso caminho de evolução da infância, o adulto. É preciso se frustrar, é preciso ouvir o não, saber o seu limite, que o mundo não gira em torno da gente. Acho que tu fizeste um bom apanhado, exatamente isso. Nós temos aquele ditado, né? Quando os pais não educam, o mundo educa. E o mundo não necessariamente vai ter a gentileza na fala, na condução e todo o amor que um núcleo familiar pode oferecer. Então o mundo muitas vezes vai ser abrupto. E aí, para a pessoa fazer essa reconstrução, né, da sua condição egóica, de saber do que ele é capaz e que ele é capaz de superar as dificuldades, fica cada vez mais difícil. E aí acontece isso de ter que recorrer a uma terapia, né, a uma análise. Então, vamos economizar aí tempo, saúde, dinheiro e vamos cuidar, amar e passar mais tempo com as nossas crianças. Adorei, Cristina. Muito obrigada pelos Gratidão. Mito. Leite não costuma fazer mal a seres humanos adultos desde que esses não possuam algum tipo de intolerância ou alergia à proteína do leite ou à lactose em si. Muitos especulam sobre a quantidade de hormônios do leite, né? Leites possuem hormônios? Sim, possuem estrogênio. Só que a quantidade contida em 1 litro de leite é 1.329 vezes menor do que uma dose padrão de estrogênio em terapia hormonal. Ou seja, se um ser humano adulto bebe meio litro de leite ao dia, ele vai estar consumindo uma quantidade maior, né, 2.600 vezes menor do que uma terapia hormonal padrão de estrogênio. A quantidade é tão pequena que está muito longe de ser efetiva. E agora chegou a hora daquele bate-papo que a gente adora aqui no Sinta-se Bem sobre constelação familiar com a Claudinha Fortuna. Atire a primeira pedra quem nunca olhou para uma determinada pessoa e disse: esse deve trabalhar com a área da música, esse deve ser corretor de imóveis, enfim. Mas por que a gente tem essas impressões sobre as pessoas? Essa questão tem tudo a ver com o nosso campo morfogenético. Quem vai explicar essa questão pra gente é a consteladora Cláudia Fortuna. Seja muito bem-vinda. Tudo novamente. bom? Isso acontece com todo mundo, né? Com o certeza. tempo inteiro. E que muita gente muitas vezes confunde. Será que é uma crença que eu olho para determinada pessoa e tiro uma conclusão sobre ela? Não, não é nada disso. Tem a ver com o nosso campo. O que é esse campo? É Claudinha? algo que carrega as informações. Então, quem é corretor, ele tem um comportamento, ele tem um estilo de pensamento que é comum a todos os corretores. Então, o que costuma acontecer? Os corretores se comportam de forma muito parecida. Como as pessoas que são esportivas, elas se comportam de uma forma muito parecida. Como os pais de crianças pequenas também têm hábitos diferentes dos pais de crianças maiores ou dos pais que não têm filhos. E as escolhas que a gente pensa que são tão livres, às vezes nos entregam até a profissão que a gente tem, porque já está no campo um certo comportamento. Então os médicos, como tu falaste, eles costumam ter uma forma de se vestir, uma forma de falar, um jargão, né, que a gente chama o jargão médico, que é diferente das outras pessoas. E por pura ressonância, a gente olhando já identifica, fulano deve ser músico. Esse cara aí, pelo jeitinho dele, eu acho que é músico. Fulana deve ser pediatra,
Porque tem o campo das pediatras, que tudo que é comum aos pediatras fica ali disponível como uma informação. Tudo tem esse campo, Claudinha, porque às vezes a gente pensa assim, não, mas isso pode ser uma crença da pessoa, mas tu estavas me falando aqui nos bastidores que, por exemplo, as flores não têm crenças, É verdade. né? Inclusive objetos também não têm crença. Tudo tem esse campo? Sim, existem lugares que a gente entra e se sente bem e não sabe explicar por quê. Outros lugares a gente entra e diz, ai, que lugar opressivo. Mas olhando uma foto do lugar, tu diz, olha, nem parece que é escuro, nem parece que é ruim, mas algo nos alerta que tem um campo ali de informação que é compatível com o que acontecia nesse lugar. As pessoas que visitam campos de batalha, elas ficam muito impressionadas com o que ainda resta algo apavorante ali. E é um lugar tão normal. Por exemplo, Fernando de Noronha era uma prisão. E as pessoas vão, é um lugar paradisíaco maravilhoso. Sim, é um lugar paradisíaco maravilhoso. Mas os próprios moradores da ilha, volta e meia, ficam muito desconectados e precisam voltar à terra firme para fazer a reconexão deles, porque começa a pesar toda aquela energia que existia nesse lugar. Todo aquele campo. Todo aquele campo. E existe essa questão do campo morfogenético, existe uma relação entre a biologia e a filosofia. Queria que tu explicasse um pouco pra gente. Sim. Nós temos o biólogo Rupert Sheldrake, que é uma pessoa sensacional e ele se antenou muito nessa questão dos campos morfogenéticos. Como biólogo, o que ele via? Que alguns traumas causados em plantas se perpetuavam por várias e várias gerações dessas plantas, mesmo que o que tivesse causado já não existisse mais. Porque esse campo fica. Porque o campo fica. E ele não decai, então ele não é de origem energética, exatamente porque, por não conduzir a energia, ele só passa a informação. Então o trauma, ele precisa ser arrumado externamente, porque o campo não consegue se consertar. Nós, nos humanos, vemos muito isso nas famílias, quando elas excluem alguém. Então, o alcoólatra foi excluído 10 gerações atrás. Só que esse alcoolismo, às vezes, continua presente na família e é pego por outra pessoa de outra geração o mesmo papel. Eu assumo o papel que aquele pobre daquele alcoólatra lá, do tio-avô, trisavô, tinha dentro da família. E eu aí o também... pessoal pensa, isso é genético, hereditário, é igual o tio Exatamente. que faleceu. A genética tem os seus mistérios e os seus encantos, mas o comportamento não é explicado por gene. O comportamento é explicado por esse campo morfogenético que contém essas informações. Claudinha, agora a pergunta que não quer calar. Quando esse campo morfogenético ele é positivo, é ótimo que ele se perpetue, todo mundo quer, né, que ele se perpetue, mas quando ele tem alguma impressão negativa, como tu falaste, como alcoolismo ou algo, né, que possa ser perpetuado negativamente pelas gerações, como que eu posso mudar e se eu posso mudar esse campo? Nem tudo é permitido mudar, nem tudo é possível que seja mudado, mas as coisas que nos são permitidas mudar, uma forma rápida, eficaz de fazer essa mudança é através da constelação familiar. Mesmo que os resultados de uma constelação não sejam imediatos, porque às vezes tem uma janela temporal de 2, 3 anos, ele sempre vem. E sempre que se mexe, reordena esse campo e inclui as coisas que estavam faltando, nós vamos para o mais, nós vamos para uma condição muito mais ampla e menos pessoas precisam assumir os papéis difíceis, com destinos complicados que outros da nossa família, do nosso clã já tiveram. Para fazer essa alteração no campo, precisa ser essa pessoa que sofre essa influência do campo ou pode ser alguma outra pessoa dessa família? Uma vez que se faça, é alterado o campo familiar ou é campo pessoal? Não sei se tu conseguiu Sim, entendi. explicar. A tua pergunta é muito boa, até porque pode trazer muita luz para outras pessoas. Eu quero fazer uma constelação para minha família. Tudo bem. Minha família não quer ir. O que é que eu faço? Eu vou.
Minha família não quer, mas eu vou. Eu respondo pela família? Muitas vezes sim, porque também está no meu campo. Nós temos intersecções, literalmente intersecções, em que isso é o meu campo, isso é o campo do outro, mas uma parte pertence a ambos. E se o que a pessoa quer olhar e quer melhorar pertence a todos, nós conseguimos, às vezes, através da constelação, ter uma melhoria imediata. Que ótimo, adorei. Então não depende só daquela pessoa, qualquer familiar, qualquer pessoa que esteja envolvido nesse campo tem direito. Tem direito e pode alterar e sim aí ter um futuro, um presente melhor também. Obrigada, Exatamente. Claudinha, adorei pelos esclarecimentos. Fazer o bem deveria ser uma regra seguida por todos nós. Agora a gente vai conhecer o pequeno Antônio, que tocou o coração de milhares de pessoas com a sua história. Pequenino, sorridente, cheio de luz. Com apenas 10 meses, Antônio Canuso Nino já mobilizou milhares de pessoas em uma corrente de amor. Aos 5 meses, ele foi diagnosticado com atrofia muscular espinhal do tipo 1, doença rara e grave que causa paralisia nos músculos. Foi horrível, né? A gente desabou o mundo para nós, não esperávamos. E aí o médico disse, vocês só têm uma opção, ir atrás da medicação. A medicação é o Spinraza, que é o que a campanha busca, né? O valor de cada dose custa em torno de 360 mil. E aí a gente ficou mais apavorado ainda. Mas não tinha escolha, ou a gente ficava em casa chorando, ou a gente ia atrás da medicação. A medicação, ela pode ser dada em qualquer idade, né? Só que o quanto antes for dada, melhor os resultados. Então a gente tinha uma corrida contra o tempo para aplicar até os 7 meses, que é a melhor fase para aplicar ela, né? O SUS não disponibiliza essa medicação? Não, o SUS não disponibiliza. Nós estamos na justiça para tentar via judicial também, mas como o tempo era muito curto, a gente teve que iniciar a campanha, né? A campanha envolveu muitos seguidores através de uma conta no Instagram. Pessoas de diversos estados e países contribuíram para que as 4 doses necessárias para o tratamento inicial fossem compradas. Em 20 dias, a família conseguiu R$1.400.000. Nino já tomou as 4 doses. Mas a família segue precisando de ajuda para custear o tratamento. De 4 em 4 meses ele tem que tomar uma nova dose. E isso dá 3 doses no ano e o valor de 1.200.000 mais ou menos. Ou seja, vocês por seguem ano. Precisando de ajuda e seguem que mais e precisam que mais pessoas conheçam a história do Antônio e que se unam, né, nesse tratamento dele. Com certeza, a gente precisa continuar a campanha e continuar chamando pessoas para que conheçam a história do Antônio e conheçam um pouco da doença também, né? Só com a força de todos que ele vai ter uma vida digna. Sonhe alto, meu menino.
Não tem como a gente não se emocionar com uma história dessas, né, Cássio? Mas mais importante do que a emoção é ajudar ou fazer dessa emoção, né, um gatilho para que a gente possa estender a mão para quem precisa. Sem dúvida, a gente assistir e se emocionar faz parte sim, mas mais parte disso faz quando a gente faz a nossa parte, de fato ajudar. E a gente trouxe a história do querido Antônio hoje aqui para vocês, para poder levar até vocês uma oportunidade de fazer a parte de vocês, da gente fazer a nossa, que a gente está fazendo no Sinta-se Bem também, e de poder oportunizar para vocês fazer a de vocês. Então é muito importante que a gente faça um pouquinho, que cada um fizer, né, a sua parte, a gente vai mudando o mundo aos poucos. Toda ajuda é muito bem-vinda. O programa está chegando ao fim, a gente vai se despedindo do pessoal, né, Cássio? Verdade. Por hoje, a gente fica por aqui com o Sinta-se Bem, mas vocês sabem, continuamos na internet durante a semana nas nossas redes sociais e canal do YouTube e também aqui nas reprises no canal Bar. Super beijo, uma semana de muita luz para todos vocês. Até mais, gente. Tchau.